Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando o seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. O que o corpo da criança quer nos dizer quando adoece? Será que toda criança inquieta precisa de um diagnóstico? Hoje eu estou com uma convidada super especial, mas antes de apresentar ela, eu queria perguntar se você já está inscrito no nosso canal, já ativou o sininho, porque toda semana tem episódio novo e você pode receber a notificação para assistir. E também segue a gente nas redes sociais para acompanhar tudo em tempo real o que acontece aqui nesse podcast Mãe Fases. Essa convidada vai falar um pouquinho sobre espiritualidade e crianças da nova era. Olha que assunto interessante. Temos muito o que conversar. É um prazer ter você aqui, Gabriela. Muito obrigada pelo seu carinho, por você, ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho quem é a Gabriela. Mari, eu que agradeço. É uma honra estar aqui falando o que meu coração ama falar. E é tão gostoso poder hoje encontrar uma abertura, inclusive em cada vez mais canais como você, para poder dizer aquilo que muita gente já consegue perceber, mas ainda eu sinto que nesse meu papel, então começando a me apresentar, eu sou médica e terapeuta integrativa, eu sou médica pediatra. E o que eu mais percebo e recebo no meu consultório, nas redes sociais, são pessoas falando que sempre acreditaram em tudo que eu falo, nos temas que eu trago, mas nunca sentiram a confiança de uma autoridade médica, porque eu sei que é esse o papel que os médicos ocupam socialmente, para validar o que ela já fazia com a sua criança. Então, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de trazer também um acolhimento para os corações dessas mães que já pensam diferente, que já veem que seus filhos estão vindo com novas configurações totalmente fora da caixinha. Você é mãe de 3, né? A gente quero 3 entender. fases totalmente diferentes, três configurações totalmente diferentes. Imagino, é isso que a gente vai conversar aqui hoje, porque é nítido, né? E as pessoas me perguntam: poxa, você que é médica, como é que foi para esse mundo da espiritualidade? Os médicos são tão céticos, tem tanta. Hoje em dia está melhorando isso, mas tem tantos bloqueios, né, que a gente precisa vencer. E eu falo: é porque eu sou pediatra. Porque não dá para não ver quando você é pediatra, que uma Exatamente. doença não nasce no corpo físico, que é algo que a criança está expressando e se repetindo muitas vezes, é algo que está acontecendo pelo padrão, pelas dinâmicas que estão acontecendo nessa família, muitas vezes até antes da própria concepção, que está trazendo ali dinâmicas ocultas, muitas vezes, e as famílias ficam muito perdidas. E o que a medicina tradicional, e assim eu denomino a medicina ocidental, traz, é muito valioso, né? Ela é maravilhosa para curar o corpo físico em doenças agudas. Mas se a gente for pensar em tratamento de causas raízes ou tratamentos de doenças crônicas, ela também ainda é muito limitada, né? A gente precisa expandir muito mais. E por ser pediatra foi que eu comecei a ver tudo isso. E eu vim de uma família onde a espiritualidade ela se apresenta de diversas formas. E eu costumo dizer também que a nossa medicina é a nossa cura.
né? Ou ao contrário, que a nossa cura é a nossa medicina. E eu falo isso porque eu fui uma criança que nasceu de um contexto familiar muito conturbado. Por mais que meus pais tenham sido, né, hoje eu sei que eles foram os melhores pais que eles puderam ser, mas a minha mãe engravidou aos 19 anos, no primeiro ano da faculdade, recém-saída de casa para fazer faculdade, super feliz, num namoro super recente, ficou grávida. É. Então, sentiu a liberdade dela ser muito cerceada, né? E meus pais acabaram que nunca chegaram a se casar ou ficar juntos, então sempre fui filha de pais separados. A minha mãe não tinha muitas condições financeiras na época, então teve que criar isso também. Vivi a minha infância com a minha mãe muito fora de casa, trabalhando, muito cuidada pela minha avó e pela minha família, mas aquela dinâmica que hoje a gente sabe que é disfuncional, mas na época ninguém falava sobre isso e era tão disfuncional antes deles que para eles já é um outro nível, né? Então, com muitas questões, e foi muito curioso que a minha mãe sempre teve uma conexão muito grande com a espiritualidade. O meu pai também, minha família paterna, a gente estava conversando, né? Eles são espíritas, então eu nasci com essa família espírita. Meu avô, presidente de centro espírita, minha avó psicografava, pintava quadros, era sempre isso. A minha mãe, hoje em dia, é médium da Umbanda. Ai, que legal. Minha avó que me cuidou católica, então cresci num mundo assim Espiritual, total, espiritual, de diversas maneiras, e que hoje eu vejo que me abriu um campo muito grande para eu desenvolver a espiritualidade do jeito que eu acreditava, né? Eu amo, amo, amo esse assunto. Eu amo também, tenho uma família muito espirituosa, mas opostos, né? De um lado, eu tenho, do lado paterno, minha família toda espírita, né? Minha avó era também chefe de um centro espírita, ela psicografava, tinha o preto velho, que acho que baixava, né? Que encarnava, você incorporava. Ela pintava telas, ela até fez belas artes e ela pintava telas maravilhosas. Então, é uma espiritualidade muito forte, mais voltado para o espiritismo. E do meu lado materno, uma família extremamente católica, apostólica, romana. E então, assim, eram dois opostos. E os dois me atraíam, sempre me atraíram. Então, gosto muito de conversar sobre isso. Acho que a gente vai, assim, ó, fazer umas 3 horas de podcast hoje. Muito bom, eu adoro. Então, assim, ó, eu acho que é tanta pergunta que a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas a gente pode começar explicando para as mamães o que é espiritualidade na infância. Falar sobre espiritualidade na infância é uma ótima pergunta para a gente começar, porque hoje tem essa diferença. Muita gente confunde espiritualidade com religiosidade, são coisas diferentes. Não necessariamente uma contém a outra. Apesar da religiosidade por base conter a espiritualidade não depende. A espiritualidade é um conceito mais amplo, hoje em dia tem mais definições, a própria Organização Mundial da Saúde considera a espiritualidade desde 2019, numa atualização, mas desde o começo dos anos 2000 ali, já tinha essa atualização de que o ser humano, a saúde depende do bem-estar físico, social, mental e espiritual, sendo a espiritualidade uma dimensão do ser humano, né, que dá um propósito de vida, que dá algo para se conectar no divino, no além, naquilo que me motiva, né? E hoje a gente vê uma epidemia tão grande de desmotivação, de não faz sentido, porque eu acredito que a gente vem desse lugar de perder a nossa espiritualidade no sentido de perder a nossa conexão com nós mesmos. Exatamente, Né? é o que eu sempre falo aqui, a gente aprender a se conhecer em primeiro lugar. É a primeira matéria que tem que ter, assim, na vida, é o autoconhecimento, realmente, e saber e sentir suas emoções, né, e tudo mais. Agora, Mari, imagina isso na infância. Imagina se você não precisasse passar pelo caminho de se perder de você mesma, de se desconhecer para se adaptar a diversos caixas e padrões que a sociedade coloca, e até chegar numa idade em que a gente precisa do autoconhecimento como se fosse algo que a gente descobrisse, né, que tivesse revelado, mas na verdade a gente perdeu. Imagina se essas crianças pudessem crescer sabendo quem são, se lembrando quem são,
para não precisar entrar em caixinhas de quem elas não são. E por isso que eu falei que a minha cura é a minha medicina. Eu fui me curando pelo autoconhecimento, porque eu cheguei, vi que fiz medicina porque eu queria agradar os meus pais. Eu queria, de algum jeito, recompensar todo o esforço e sofrimento que eles tiveram numa adolescência, né? Numa gestação tão precoce. E foi muito realizador. E eu sei que é o meu caminho, que é a minha missão, mas eu cheguei num lugar de por que eu sou médica, né? Por que quem eu sou? Imagina, e eu comecei a pensar, poxa, e agora que eu aprendi esse caminho, que eu estudo tanto, que eu me tornei terapeuta integrativa, que é algo que faz meu coração transbordar, como que a gente faz para essas famílias não deixarem que essas crianças percam isso? Nossa, forte, hein? E aí eu fui longe agora pensando nos meus filhos. Porque a gente acaba, a maternidade, até falo nos episódios aqui, o primeiro filho ele é cobaia, né? Tadinho do primeiro filho. Porque a minha primeira filha, eu passei mais ou menos isso que a sua mãe passou. Eu engravidei com 20 anos, no terceiro ano de faculdade. Do meu marido, a gente já namorava há 3 anos, mas foi uma gravidez precoce, né? Porque eu tomava meu anticoncepcional, eu tive um problema que cortou o efeito e eu acabei engravidando. E assim, eu lembro uma vez que até uma funcionária minha falou assim: olha, sua vida mudou 180 graus daqui pra frente. Eu pensava assim, gente, mas é uma criança aqui, eu vou trocar a fralda, vou dar mamar, E não muda 180, muda 360 graus a vida de todo mundo. Muda da mãe mais, com certeza, mas muda do pai também, né? Se for um pai presente, principalmente, muda a dinâmica, muda tudo. E aí você vai além porque você acaba projetando nesse primeiro filho todas as suas ansiedades, frustrações, tudo aquilo que você queria talvez ser ou que você queria que ele fosse, né? Então, acho que a gente também pode falar um pouquinho sobre isso, porque deve ser muito difícil você ver isso no consultório e ter que falar isso para os pais, né? Sim, eu vi isso na prática também, porque com 14 anos, eu fui filha única até os 14 anos, mas depois a minha mãe engravidou e o meu pai teve mais 2 filhos também, então eu só tenho 3 irmãos muito jovens, e que eu vi uma maternidade, uma paternidade completamente diferente em cada um deles. Né? E essa projeção, a minha própria projeção em relação aos meus irmãos também, o que eu vi que os meus pais fizeram comigo, o que eu não queria que fizessem neles, e a gente vai se confundindo, né? Exatamente. A gente vai procurando a nossa cura no outro. Exatamente. E eu acho tão engraçado, porque então eu tive uma com 20, depois eu tive a minha segunda com 26, que daí eu já estava casada, morando na minha casa, já tá mais outra realidade, outra. Só que eu engravidei dela, tive uma apendicectomia na 4 meses de gestação. Fui para cirurgia, saí da cirurgia, tive um microembolia pulmonar, quase morri. Aí ela nasceu de 31 semanas, ficou na UTI, nasceu prematura. É a minha filha mais... Os 3 são maravilhosos, mas ela tem uma luz que, assim, ó... Quem chega perto dela fala... Ela tem uma luz diferente, mas é unânime, assim, sabe? Nossa, mas ela... As professoras da escola falavam assim, ó... Eu não sei o que ela tem, mas a gente quer ficar perto dela. Olha. Então, ela tem uma luz diferente. E ela me ensina muito, 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 muito. E aí, quando eu fiz 30 anos... Eu acabei num acidente engravidando do terceiro. E eu sempre penso isso que você falou. Eu falo... Às vezes, eu sempre quis ter um filho homem. Sempre pedi para Deus, eu queria um filho homem. Meu sonho era ser mãe de menino. E quando eu engravidei da primeira, eu tinha certeza que era homem. E veio a menina. Aí eu engravidei da segunda, eu falava, agora é um menino. Veio a menina. Aí quando eu engravidei da terceira, eu falei, é uma outra menina. Aí veio o menino. E aí hoje eu me pego assim, lá atrás eu era muito imatura, né? E eu sempre fui criada numa família mais... de mulheres muito bravas, muito bravas, muito bravas, muito, muito enérgicas. E eu tratei a minha filha sempre com aquilo que eu recebi. E hoje, com 30 anos, eu falo assim, gente, Deus é tão perfeito que talvez se ele tivesse me dado esse menino há 15 anos atrás, eu não sei, que a menina é mais doce, né? Talvez mais fácil de... Não sei, você pode falar. Mas a menina, eu acho que talvez o menino criar com mais gritaria, com mais... seria mais complicado. Hoje, é outro
outra criação. E eu falo assim, por que eu não fiz assim lá Uhum. atrás? Não é? Acontece. Surge isso, né? Vem muita culpa, né? E como que essa espiritualidade se manifesta nas crianças? Eu achei ótimo quando eu vi que você tinha 3 filhos, porque você é o exemplo perfeito de que nenhum filho é igual ao outro, né? E um vem muito diferente do outro. O que eu acredito que a medicina e as nossas filosofias e tradições hoje falam? Como se a criança ela tivesse nascido com uma folha em branco. E, na verdade, a criança já vem com toda a maestria dela, ela já vem sabendo quem ela é. E, na verdade, eu não acredito em criar crianças. Eu acredito em cuidá-las e guiá-las nas coisas mundanas, né? Eu até brinquei outro dia com uma pedagoga. Eu falei, olha, acho que tinha que ter uma escola onde os pais iam lá ensinar e os professores são as crianças. Porque a gente foi se perdendo, né, nesses conceitos. E as crianças estão vindo cada vez mais sábias, cada vez menos perdidas delas mesmas, e a gente vai falar mais para frente, porque essa é a intenção mesmo, mas eu falei de você ter os 3 filhos, por mais que sejam mães e pais diferentes, são o mesmo, mas em fases diferentes, né? São 3 mães, a mesma mulher, mas completamente diferentes. Completamente. Mas eu acredito que você consegue enxergar que cada filho é muito distinto do outro, né? Totalmente. O meu marido eu até acabo brigando com ele, porque ele é assim... Ele fala, o Theo, que é o terceiro, é igualzinho a Maria Luísa. Eu falo, não é igualzinho a Maria Luísa. A Maria Luísa, ela tem um funcionamento. A Maria Helena, para você ter uma noção, minha primeira é aquela que tira a roupa inteira do corpo para dar para você se você estiver passando frio. Ela é extremamente, ela cede demais, ela cede até mais do que ela deveria. Pelas amigas, por tudo, pelos irmãos. Então, ela sempre foi a irmã que não bateu de volta, sempre apanhou muito dos irmãos e não é aquela irmã que bate de volta. A do meio, que é a que encanta todo mundo, ela é uma criança que, se você estiver falando, eu tô com frio, ela fala, tem um guarda-roupa ali, vai lá, pode pegar a roupa que você quiser, mas a minha eu não tiro. Ela é super... Sabe colocar o limite. Exatamente, ela é super posicionada. E o terceiro, que eu falo que eu ainda tô descobrindo, que ele fez 5 aninhos agora, mas ele é extremamente amoroso, eu falo que ele é sedutorzão, assim, sabe? Uma pessoa meio galanteador. Coloca no bolso. Isso, ele é aquele libriano, sabe? Assim, bem galanteador. Então, os 3 são totalmente diferentes. E como a gente também acaba sendo mães diferentes. E aí, a minha filha mais velha, a queixa dela é que, assim, ela é muito parecida comigo. Ela é eu com 15 anos. Eu olho assim e ela me ativa muitos gatilhos. Extremamente. Então, a nossa convivência é muito mais difícil. E aí ela sempre fala assim, você gosta mais da Maria Helena, que é do meio. É que a Maria Helena é totalmente diferente de mim. Fácil. Então, é gostoso estar com ela, porque é leve. Sabe assim? Não porque... É porque a outra é muito igual eu. Então, a gente choca demais. Tem isso também, né? Tem. Na criação dos filhos. É que a gente acaba tendo os filhos parecidos com gatilhos nossos, né? O que eu acredito, e pela minha vivência também enquanto pediatra, e muito parte da espiritualidade, o que eu estudo e também o que eu acesso. Cada filho vem exatamente com o pai. Então, vamos imaginar que estão todas as almas ali em outro plano. E eu sempre brinco, né, com as mães do meu curso. Eu falo, cada criança, cada alma recebeu um menu, um cardápio. Tem pais assim, diferente, desse jeito. Tem milhões, tem bilhões de pais na Terra. Só que ela escolheu aquele pai, aquela mãe, porque era exatamente o que ela precisava para desenvolver o que ela veio desenvolver e também para fornecer ao mundo tudo que ela já tinha, né? Porque a gente não vem aqui só para aprender, né? A gente tem esses dogmas muito religiosos que a gente vem aqui para pagar expiação, para aprender, que na verdade, a gente vem para levar a nossa luz também para o mundo. Então, as crianças, elas escolheram os pais nos momentos certos porque era a combinação perfeita. Então, de todos os bilhões de mães e pais que ela tinha, ela escolheu você, porque era exatamente você que poderia fornecer isso para ela e, ao mesmo tempo, um acordo entre esses pais que eles também teriam muito a desenvolver com essas crianças. Então, tirar aquele véu de ilusão que a maternidade é algo maravilhoso, que a maternidade é somente uma fantasia do amor incondicional que você desenvolve. Na verdade, a maternidade é um super intensivão de aprender e desenvolver
desenvolver um monte de coisa que você, de repente, demoraria 30 anos, mas vai fazer em 9 meses ali. E vai continuar nesse intensivão com o seu filho. Então, essa primeira criança que você teve, ela tem também muitas questões que ela desenvolve agora, por ser essa filha única, essa primeira filha, perdão, e ela escolheu vir como primeira filha do mesmo jeito Isso que você tira um falou, pouco da né? nossa culpa também, Maravilhoso, é isso. né? Porque a gente, eu só acho que eu tô errando o tempo inteiro. Até as brigas do meu marido, ele fala assim: você volta atrás muito. Eu não, sabe assim, você frustrar, você deixar um filho. Eu sempre falo pra minha filha assim: eu não tenho problema nenhum de ser a mãe chata, eu não tenho problema dela me odiar, dela falar assim, até porque eu sei que não, da boca pra fora é isso. Mas ela fala: você é a pior mãe do mundo, você é chata, isso eu não tenho problema. O meu medo é: será que essa atitude que eu fiz tá certo? Será que tá correto? Exagerei demais? Não que o que ela vai pensar sobre mim, mas o que eu fiz por ela. Será que eu tô bloqueando? Será que eu tô causando trauma? Será que é isso que vai impedir lá na frente? Eu acho que é a maior culpa da mãe. E aí que entra a espiritualidade, né, Mari? Se você sabe que essa criança, ela não é uma folha em branco em que você está escrevendo a história dela e de quem ela é, você vai saber que ela tem um potencial para ser desenvolvido aqui. E eu acredito muito no papel da mãe como observar esses potenciais, conseguir apoiar essa criança para desenvolvê-los e colocando todos os limites necessários. Porque a vida tem regras. Imagina você vir aqui e começar um jogo, que é o jogo da vida, sem regra nenhuma. Fica muito perdido, né? Fica muito ruim jogar, você não sabe o que fazer. Mas se você coloca as regras dessa vida para essa criança, ela vai saber onde ela pode colocar esse potencial dela. Então, não é folha em branco. E como nós pais também enxergarmos o potencial de cada um, né? Depende se você enxerga o seu. Começa do começo, né? Tudo é um espelho. Por isso que a gente entra de novo. Por que eu fui para a espiritualidade, fui estudar, fui virar terapeuta integrativa? Porque eu percebia que são espelhos. Uma criança não estava doente porque tem um vírus. O vírus foi só uma manifestação, foi só uma interface ali, um jeito da criança desenvolver aquilo para aquela família percebesse que algo está desequilibrado. E eu sempre acredito que doença é igual a desequilíbrio, desarmonia. E saúde é igual a harmonia e equilíbrio entre todos os nossos corpos, porque não somos só corpo físico, temos um corpo espiritual que guarda totalmente as nossas memórias enquanto alma e tudo que a gente veio fazer aqui. E a gente vem para essa experiência humana com um corpo mental, né, um pensar, um ego, com um corpo emocional, que para essas crianças às vezes é avassalador experimentar, e um corpo físico. E a saúde e a dinâmica, esses 4 corpos se comunicam, né? E às vezes a doença não nasce no corpo físico, a grande parte não nasce nas emoções, nasce na mentalidade, no sistema de crenças dela e daquela família, nasce no corpo espiritual que não está sendo respeitado, é a principal causa de adoecimento. E aqui a gente não está entrando na questão de crianças que nascem com grandes questões congênitas, mas o grande fato da gente não respeitar a essência dessa criança, ela vai parando de se ouvir. Se eu não posso ser quem eu sou, eu não posso sentir o que eu sinto. Eu não posso pensar o que eu penso. Eu não posso acreditar naquilo que eu acredito e eu vou me adoecendo. Então, o corpo espiritual é esse grande guia para levar a saúde, para ela conseguir ouvir o que a intuição e o coração dela fala, para ela conseguir entender o que é bom, o que não é bom para mim, né? Quais esses meus sentimentos, o que eu sinto, o que eu faço com esses sentimentos? Porque eu posso ouvir também o meu corpo físico, porque crianças e adultos que não ouvem o corpo físico adoecem. A saúde, o corpo avisa. Antes de adoecer, ele avisa. A gente que parou de ouvir. Mas a criança sabe. A criança sabe o que é bom para ela. Ela sabe desde quando era bebê. Porque se não estava bom, ela chora. Mas aí a gente foi falando, não chora, não sente. Ah, doeu. Não tá doendo. Ai, tô com medo. Não tá com medo. Isso é bobeira. E a gente foi silenciando, principalmente esse corpo espiritual dessas crianças. Verdade. Inclusive, até falar um pouquinho, por exemplo, né? A minha filha que nasceu prematura, ela tinha muito disso, né? Aí ela nasceu prematura porque ela já estava pronta. E realmente ela nasceu pronta. Ela nasceu com 31 semanas, ela não ficou nem no oxigênio. Nossa! No CPAP. Ela ficou no oxigênio da incubadora.
por 2 dias. E depois foi também diminuindo. E ela ficou 7 dias na UTI intensiva e 7 dias no berçário para ganhar peso, porque ela tinha 1,5 kg, né? Então, você imagina. E a sequela da prematuridade dela foi pulmonar. Até os 6, 5 anos era assim, tudo era pneumonia, tudo era pneumonia. E até procurei vários, né? Aí tira leite, ai não sei o que é leite, aí tira o leite, aí não é o leite, aí põe o leite de volta, é assim. E é muito engraçado a gente falar nisso daí nos pontos de choque, né? Que eu não sei se existe, que eu acho que deve ser tudo a ver, né, com a espiritualidade. Por exemplo, o meu marido, eu percebo, o ponto de choque dele é ouvido, ele tem muita dor de ouvido e intestino, né? Então, o meu é enxaqueca e labirintite. A da minha mais velha, enxaqueca e labirintite. A da minha filha do meio, respiratório, asma. E o meu, de 5 agora, eu comecei a perceber que aí ele começa, tô com dor de cabeça. Quando ele foi num ambiente muito pesado, alguma coisa, eu tô com dor de cabeça, o quarto tá rodando assim. Então, geralmente aparece, ele fala. Mas por quê? A gente, desde mesmo eu e meu marido sendo pais jovens, a gente sempre tentou nomear os sentimentos deles. A minha mãe é psicanalista, então ajuda um pouco, assim, né? Minha mãe sempre nomeou muitos sentimentos. O que você tá sentindo é isso. Isso que você tá... É isso agora. Então, ela nomeava. Então, eu sempre ensinei as crianças a nomear também. E você falou um pouco dessa coisa familiar, mas como explica isso? Porque na minha família, todo mundo tem câncer do intestino. Todo mundo. Minha tia, as irmãs da minha avó minha avó morreu há 2 anos atrás, que era minha mãe, ela faleceu, câncer no reto. Meu avô teve câncer no intestino, no pâncreas. Uma coisa assim, que todo mundo na minha família fica de 6 em 6 meses loucamente. Minha mãe já tirou um pólipo do intestino, fazendo exames. Aí eu falo, gente, mas que loucura, o que será? Será que é o que a gente come? Vai, me explica, por favor, que eu tô interessada. Conte-me mais. Como eu te disse, a gente tem. Eu resumo, né? Nenhum corpo está separado do outro, mas é só um jeito da gente entender. A gente pode ter vários corpos e fazer de outras formas, mas eu acho simples se a gente imaginar que temos 4 corpos. Tá tudo junto. Mas a gente chega com uma essência aqui, que está carregada no nosso corpo espiritual. Eu faço isso de um jeito muito lúdico e simples, que eu tiro essa licença poética, já que eu sou pediatra, de fazer essa tradução da nossa essência a partir dos 4 elementos. Porque fica muito fácil. Todo mundo sabe que é água, fogo, terra e ar. E isso me veio também porque eu fiz medicina ayurvédica, que me abriu a possibilidade que a medicina tradicional não me dava de enxergar o indivíduo como um próprio microcosmo, como um próprio universo, porque a medicina tradicional cuida todo mundo igual. Né? Todo mundo é a mesma coisa, toda criança é a mesma coisa, mas não, né? Somos cada um muito diferentes, como você falou. Seu marido no intestino e ouvido, a sua outra criança é isso. É a nossa essência. Então, a gente, às vezes, tem um pouco mais de fogo, tem um pouco... Então, é aquela criança ativa do movimento, que é líder, que inventa brincadeira, que é inteligência, perspicaz, né? Isso interfere no corpo também, né? Esse movimento, essa essência, ela forma o nosso corpo também. Criança que é muito água, criança que é muito emotiva, muito sensível, que tudo aquilo vira um transbordar de emoções, que vive a flor da pele. Ou criança que é muito terra, que adora um dengo, que adora um abraço, que adora ficar em família, comida, fazer comida, que é aquela criança fixa, terra. Ou criança que é muito ar, que vive nesse mundo da lua, que é super conectado espiritualmente, que traz ideias inovadoras, ninguém sabe de onde, que fala um negócio, ninguém sabe de onde veio, que é do movimento e que a gente medicaliza, diagnostica esses tipos, né? Mas são seres humanos, cada um com a sua beleza e a sua unicidade. Então, é isso que eu falo quando a gente tem que observar cada criança do jeito que ela é, porque você tem crianças diferentes em casa. Agora eu já identifiquei. Eu tenho uma água, eu tenho um fogo e tenho um terra. Que delícia. Já identifiquei já. Porque a minha primeira dramática, a do meio, ela é a que lidera, ela inventa brincadeira o dia inteiro. Quebrou a xícara, então, peraí, vamos fazer outra coisa aqui, blá, blá, blá. Ela é muito prática. Quando ela tinha 1 aninho, a minha mãe falou assim, um dia, eu nunca mais esqueço, estava na sala, ela falou assim, você quer que eu te falo? A sua primeira filha, ela vai casar
ela vai ter filhos, ela vai viver na sua casa. A Marilena, aquela que vai pegar o mochilão, fazer o Machu Picchu aqui, ó, e descobrir o mundo e desbravar. Até esses dias ela estava almoçando, ela falou assim: mãe, quantos filhos eu preciso ter? Aí eu falei: filha, nenhum ou quantos você quiser, né? Aí ela falou assim: talvez eu queira um, porque eu não sei se eu tenho muito saco para cuidar da vida de alguém. Maravilhosa. Então, assim, é muito diferente, né? Eles são muito diferentes. E a minha primeira é mais espirituosa, assim. Ela, desde pequena, ela identifica os lugares, assim, quando tá pesado, sabe? A do meio já é tipo assim, Ela protege o campo dela. a luz dela é tão forte que ela tá ela- protegida, ela, né? E o terceiro eu falo, tô descobrindo ainda, né? Lindo. Mas é gostoso demais esse assunto e tudo isso que a gente vem, dá para conversar. E aí eu queria saber, assim, como essa que a gente estava falando, negócio do câncer, né? Sim. Uma criança, ela já nasce com alguma doença grave congênita. Ou uma criança que tem uma leucemia muito cedo. Isso vem da onde? A gente tem avançado cada vez mais, enquanto comunidade científica e também médica, a entender que as nossas emoções, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, influencia no nosso corpo físico. Então, se você vem de uma família, que não no caso das crianças congênitas, mas no caso da sua família, que tem um padrão repetitivo de câncer, o que essa família está acreditando, né? Porque a gente sabe que existe uma diferença. Antes, quando descobriram o DNA, achavam que a gente estava fadado. Se está no nosso DNA, aquilo vai acontecer. Mas hoje a gente sabe que a maior chave disso é que a gente pode fazer algo que se chama epigenética, que é de escolher qual gene, o que daquilo tudo que existe no meu DNA eu vou querer expressar. Né? E hábitos de vida, formas de alimentação também influenciam nisso, mas emoções influenciam isso também. Tem muitos estudos muito legais mostrando mães grávidas que passaram por grandes tragédias. O que acontece no feto, já sabe que tem muito mais propensão crianças a ter obesidade, doenças cardiovasculares, então isso está muito bem explicado. Agora, uma família que acredita que está fadada, que todo mundo tem aquilo, que se me dá uma sensação de pertencimento também. Né? Eu preciso. São 4 necessidades básicas da criança: pertencimento, aceitação, se sentir amado e se sentir seguro. Né? Se sentir pertencente a algo. Você falou da sua primeira filha, né? Que ela é muito doadora. Provavelmente, ela que nasceu nesse ambiente um pouco mais caótico, ela precisou mesmo, para se sentir aceita e pertencente, ser muito boazinha, ser muito doadora. Foi o jeito que ela encontrou para ser amada. Não tem culpa aqui, é a experiência que ela escolheu ter. Não tem certo ou E errado. a gente se culpa, né? Era o que ela escolheu. É igual eu falei para você lá no começo. Eu experimentei tudo isso para fazer o que eu faço hoje. Porque se eu tivesse tido uma família perfeitamente sadia emocionalmente, eu não teria despertado para que outras famílias não estão vivendo isso. Então, às vezes você quer proteger tanto essa criança, queria que fosse tão diferente, mas provavelmente isso pode ativar o propósito dela nessa vida. Né? Então, tem tudo isso. E, inclusive, eu tô assim, você tá falando, eu tô realmente assim, viajando, porque realmente dá um alívio dessa carga de a gente sempre achar que a gente tá fazendo errado e de a gente querer tentar tratar um filho igual ao outro. Existe muito, eu faço, confesso, aquela coisa de, poxa, sua irmã, Comparação. presta atenção, a sua irmã não faz isso, né? Aí depois eu me mato por dentro, mas assim, sabe? E aí entra a minha primeira filha e eu tento explicar, ela é muito diferente do meu marido, que meu marido é a minha segunda filha. Não tem o que falar. Eu falo que o terceiro ele veio meio misturadinho, sabe? É bom para equilibrar, né? Isso. Mas a segunda é o meu marido, assim, cuspido escarrado. Inclusive, até eles se chocam muito mais agora que ela tá crescendo, porque eles são muito parecidos. E aí, só que o meu marido é muito diferente da minha filha mais velha, que é igual eu. Então, também existem muitos choques, principalmente agora na adolescência. E aí, eu tento explicar para ele, eu falo assim,
tem coisas que ele fala assim, mas Maria Luísa, por que que você não faz assim? Assim, tipo, pra ele é tão óbvio. Uhum. E eu tento explicar pra ele que dentro da nossa cabeça é difícil fazer isso. Pra ele é tão fácil, por exemplo, ser organizado administrativamente, entendeu? Eu e ela somos ação, somos emoção, somos, sabe, aquela coisa. Então, é difícil pra gente ter aquela organização mental. Ela é totalmente artística. Ah, que lindo. Totalmente lado artístico, totalmente. É igualzinho o meu, eu sempre fui pro lado artístico. Para quem vai para o lado artístico, acho que você pode falar mais sobre isso, é difícil ter um lado administrativo muito bom, não é? Sim, com certeza. É ter muita água e precisar do fogo. Não é no jeito fácil de pensar. Esse é muito sentir. A água está muito ligada às emoções e ao sentir. E aí você precisa do fogo. E tá tudo bem. Agora imagina se você não tivesse essa consciência que você tem e quisesse que todos os seus filhos fossem fogo. Que é o que a sociedade cobra das crianças, né? De sentar numa cadeira horas e aprender passivamente, ter aquela concentração. Imagina se a gente tolhesse esse potencial criativo, artístico que a sua filha tem, que é a grande habilidade dela, e colocasse ela numa caixinha que ela não se identifica. Imagina como a vida ficaria sem Mas a sentido. escola coloca. E ela tem uma autoestima baixíssima, baixíssima, por conta de que, assim, ela estuda numa escola tradicional, a mais velha, e é caixinha. Essa escola que ela estuda é caixinha. Até eles são bem focados em matemática. Se você não for bom em matemática, você não presta para eles, Nossa. né? Então, outra coisa que a gente podia conversar até também sobre isso é como as escolas precisam mudar, Acho que eu né? vou ter que voltar. Nossa, acho que você vai ter que voltar. E os dois mais novos estudam numa escola bilíngue, que é um método mais disciplina positiva, né? Tudo mais. Lógico que todos têm seus prós e contras. Mas a minha segunda filha, que é aquela filha que eu achava que nunca ia dar trabalho em nada, ela sempre foi aquela referência pra mim, assim, sabe? Eu me inspirava nela, porque ela era tão, assim, luz, que eu falava, gente, ela é maravilhosa. E aí eu descobri um diagnóstico de dislexia nela, né? E isso foi um choque pra mim, assim, porque eu falava assim, gente, mas ela é tão perfeita em tudo, né? Assim, eu falava, mas aí. E ainda bem que ela estuda na escola que ela estuda, porque talvez se ela estudasse na escola da minha filha mais velha, ela seria massacrada. E você vai levar nos médicos, o que acontece? Os médicos tomam medicação. Uhum. Acho que a gente pode conversar sobre isso. Mas deixa eu só responder aquela questão de crianças que nascem com doenças Isso. congênitas. E a gente passa para esse assunto que é muito legal. O que eu acredito? Igual eu disse para você antes, toda criança vem aqui com um planejamento de desenvolver. E às vezes esse planejamento ele é muito diferente do que a gente acredita como em sociedade, o que é bom para uma criança, como uma criança deve ser, como uma família deve ser. Mas todo mundo que tem uma criança que precisou de necessidades e cuidados especiais desde o nascimento sabe, muitas vezes desde a gestação, quando descobriu, o quanto essa família se modificou e se trabalhou e cresceu para poder dar conta dessa criança. Então, essa criança, muitas vezes, vem também transformar todo o seu ambiente ao seu redor. E aí vem as nossas lentes de óculos de falar que aquilo não é o certo, que coitadinha daquela criança, que não vai ser como as outras perfeitas. Quem disse? Né? Quem disse que ela não está vindo aqui fazer o que ela se dispôs? Né? E eu tenho uma visão de que nada é impossível curar. Para mim, tudo é possível curar, desde que se queira curar, porque às vezes aquela doença está servindo a um processo, né, de toda aquela família. Então, eu acredito que é muito esse lugar de tirar os óculos do que é bom, do que é ruim, para ver, e todo mundo que tem crianças com síndromes, com doenças crônicas, congênitas, ou mesmo com câncer, e eu sei que pode ser muito desafiador ouvir isso, mas toda doença tem um servir por trás, ela está servindo a algum propósito por trás. Não significa que não pode ser curado, mas muitas vezes a doença está servindo ao propósito que veio desenvolver aqui. Eu vi uma vez uma matéria, eu não sei se você já chegou a ver sobre isso, de um moço que ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico, né? Ele não mexia daqui para baixo, né? E ele ficou por meses trancado
no quarto, não sei se você já viu, redesenhando mentalmente toda a coluna dele. Você já Ai, viu que lindo, essa? eu não vi, depois me passa. Ele era médico, então Olha, conheci. conhecia bastante sobre né, a Anatomia. anatomia. E ele fazia uma meditação profunda. Eu vi isso já faz um tempo, vou procurar, mas se você digitar no YouTube vai ter. E ele voltou a andar. Ele redesenhou, ele ficou, mas não foi assim. Ele falou que foram 6 meses de intensiva meditação profunda e ele redesenhando toda a coluna dele. Ele ia redesenhando, ele falou que ele redesenhava cartilagem por cartilagem e às vezes demorava 4, 5 horas porque se desconectava, tinha que voltar até ele entrar naquela meditação profunda. E ele começou a mexer a perna, começou a... Imagina as crianças, porque ele, com todas as limitações de crenças e mentalidade que dizia que ele não podia, e médico tem muito isso, né? Não tem cura, vai ser isso para sempre, tem que tomar remédio para sempre. Quem disse, né? Olha o poder que a nossa palavra tem, principalmente enquanto médico. E olha o tanto de crenças que ele tinha e conseguiu transformar. Agora imagina uma criança, se ela não consegue se curar, que vem com uma mente muito mais livre do que pode ou não pode fazer. É por isso que crianças talvez se curam mais fácil do câncer. Muitas respostas. E a gente podia falar um pouquinho para as mães que não sabem, né? Até a minha segunda filha, da minha família espírita, sempre falava que ela era uma criança. Como é que fala? Ai, Da não nova era cristal, diamante. tem essa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre as crianças da nova era, o que são isso, como elas se definem, porque agora tá na moda também aquela coisa assim, sanguíneo, como é que é? Sanguíneo, fleumático. Tem vários, né? Tem vários. E eu sempre queria descobrir o que eu sou, entendeu? Aí eu fico digitando, eu falo, mas eu sou um pouquinho desse também, eu sou um pouquinho desse também. Às vezes a gente igual eu falo dos elementos, a gente faz Z2, eu sou água e ar, por exemplo. Então. E eu acredito que tudo isso são ferramentas de autoconhecimento, né? Não para a gente se limitar, porque às vezes a gente vai querendo se colocar numa nova caixinha, né? Mas é para a gente começar a entender quem a gente é, como a gente funciona, então eu acho super válido. Quem são as crianças da nova era? Isso destoa um pouco da medicina, isso é algo mais espiritual, mas eu posso trazer a minha prática médica como pediatra para dar suporte ao que a espiritualidade já vem dizendo há muito tempo, que é um remodelamento da sociedade como a gente encontra hoje. Ou seja, a gente viveu muito desconectado do nosso sentir, a gente esqueceu quem a gente é, a gente chegou numa idade adulta completamente desconectado. Então, acabou as guerras, acabou tudo aquela parte de sobrevivência. Então, a gente podia viver, mas a gente só sabe sobreviver. A gente não sabe viver, né? A gente não sabe mais ter prazer na vida, o que a gente gosta. Todo mundo está reaprendendo isso. E essas crianças estão vindo para remodelar socialmente essa falta que ficou, né? Essa falta de respeito a nós mesmos, porque nós somos os nossos maiores abusadores. Mas assim como nos abusamos do nosso corpo físico, abusamos muito do corpo físico da Terra também. E a gente está vivendo caoticamente. Essas crianças estão vindo como soluções. É como se tivesse tido um grande anúncio falando: olha, gente, precisa dar um jeito na Terra. Quem quer vir? Quem quer vir para essa super experiência? E todo mundo quer vir, porque é muito animador. Então, são almas aventureiras, almas sábias, almas com novos pensamentos. Então, são crianças que vêm para transformar, elas não vêm para se encaixar. Quando chega aqui, é mais desafiador, né? Então, as primeiras, principalmente essa primeira leva que chegou no século passado, década de 60, 70, 80, começou a vir muitas crianças com um pensamento muito diferente, com novas ideias, com questionamento, são aquelas crianças chatas, né? Consideradas chatas porque não aceitam não. Mas, então, não são só crianças, hoje elas já são adultos, né? Então, Todd, que hoje é Todd, né? Exatamente. E aí vem esse monte de diagnóstico que estão se colocando, né? Igual a sua filha, que é super artística, criativa. TDAH, porque não consegue focar. Toma conserto. E tá tudo bem. Porque o que eu acho? Às vezes, por exemplo, eu tenho o meu irmão mais velho. Ele foi diagnosticado com TDAH, ele tem a alma muito criativa. Ele adora música, compor, ele entende as batidas, então ele também tem isso. Só que ele precisava prestar um vestibular, porque ele queria prestar o vestibular.
né? Não porque ele precisava, mas porque ele queria. E para estudar aquele conteúdo para o vestibular e para ir passar, ele precisou tomar a medicação para colocar ele na caixinha que ele precisava. E é a realidade, né? É a realidade. Mas e essas crianças? Como que é a definição? É cristal, índico? Como é que é? Na verdade, eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, porque eu não quero que as pessoas coloquem outras caixinhas as crianças, porque elas vieram ser livres. Mas o que significa cada grupo? Não é o que elas são, mas é realmente a turma que elas vieram. Então, teve uma turma que veio antes, como se fosse uma programação. Então, para a gente começar a modificar, a gente teve que desestabilizar a sociedade, questionar, mas por que você está fazendo isso daquele jeito? Por que eu não posso? Por que a gente não pode fazer diferente? Num lugar onde ninguém fazia isso, né? Então veio esse grupo de questionar, de balançar, de gerar caos. Veio um outro grupo, e esse primeiro grupo ele é chamado de índigo. Não significa que essas crianças índigos não existam mais, elas vêm também, mas em massa chegou muito nesse começo realmente para questionar e para trazer outra frequência aqui para o nosso planeta. E aí pode vir um outro grupo de crianças mais pacíficas e que poderiam transformar a partir de um coração muito expandido, de uma amorosidade, de uma compreensão. E essas crianças, elas costumam transformar as mães desde a gravidez. Então, a mãe que recebe essas crianças na nova era, que são todas as crianças que estão chegando agora, a gente está vendo a humanidade sendo atualizada em tempo real, ela já vem desde a barriga dessa mãe trazendo transformação. Então, às vezes, a mãe recebe a criança e sente a necessidade, ainda na gestação, do autoconhecimento, de fazer alguma coisa diferente, de trocar de trabalho, de trocar como ela pensava, porque é a frequência dessa criança que é mais cristalina, é mais sutil do que do resto da população, que já virou mais densa de estar aqui há tanto tempo, elas vêm transformar a partir do amor, né? Que foram essas crianças que a gente pode chamar de cristal. Mas Então é a minha segunda, porque eu mudei de tudo, de profissão, de tudo. Quando ela chegou, ela já chegou chegando, assim, entendeu? É isso, mas com muita delicadeza. E com muito amor, com né? muito amor, muito Eles amor. têm outra Ela é, programação. se eu pudesse, eu sempre falo, se eu pudesse definir ela em uma palavra, justiça. Ela é extremamente justa. Que lindo. Tudo que foge de uma injustiça desestrutura ela. Então, ela é extremamente justa, mas com muita delicadeza, com muito, né? Mas tá bom. Índico, cristal. E aí foram vindo novas turmas com outros propósitos, né? E com novas programações complementares aos grupos que já tinham vindo antes. Então tem as crianças arco-íris, as crianças diamantes, mas cada uma vem com uma missão diferente, com uma missão de instalar mais alegria, de trazer mais verdade, de mais pureza, diversão, ou outra de sustentar uma nova frequência mais cristalina, porque elas vêm com isso. Se você fica igual você falou da segunda, né? Essa filha, tem alguma coisa diferente, mas tem mesmo. Ela vibra de uma maneira diferente, né? Ela tem uma energia, uma luz que é diferente, que não pode mais ser apagada. Ela é diferente. Eu sempre falo. Todo mundo que conhece fala, ela é diferente. Eu falo, ela é diferente. A gente não sabe explicar muito o quê, mas ela é diferente, assim. E provavelmente a sua primeira também era, mas para se adaptar aqui, talvez ela tenha que ter. E me pegou uma mãe jovem, uma mãe segura, uma mãe que não estava esperando aquela gravidez, uma mãe. Então, é outra experiência. E tá tudo bem, né? Mas tá a tudo gente bem. se culpa, né? E você trabalhando essa culpa em você trabalha essa culpa nela também. Porque se ela acha, você fala que ela é parecida com você? Ela fala o tempo inteiro. E muitas das vezes a nossa briga é que eu falo assim pra ela, mas por que você fez isso? Ela fala, mãe, você é igualzinha eu, tô fazendo o que você faz. Aí eu fico com ódio. Foi você que começou. Foi eu que comecei. E o meu marido fala, minha mãe fala, todo mundo fala assim, Maria Luísa, é você escritinha. E não é bom falar isso, então. Às vezes ela não é, Mari. Mas é o jeito dela pertencer. Ela acha que precisa ser.
Eu fui médica pediatra e eu fui professora dos alunos de medicina. E a gente ia para as UBSs, na Unidade Básica de Saúde, atender essas mães puérperas. E eu fui falando isso para eles. Prestem atenção para os alunos de quinto e sexto ano, o que essas mães estão falando sobre as crianças e vejam. E aí, quando elas começavam a falar, um já olhava para mim, porque é muito nítido, né? Ai, ele faz isso mesmo. E às vezes a criança nem quer fazer aquilo, mas é quem ela acha que ela é e que ela precisa fazer. Às vezes ela é muito mais, né? E uma coisa que eu ia até te perguntar, né? Eu queria ter 1% da sua calma para falar, da sua... Sabe assim, você fala de uma forma doce. E você falou que... E por que que eu tô te perguntando isso? Porque você falou que veio de um ambiente mais caótico. E você se tornou, assim, doce, calma. Isso foi muito treinamento, porque eu sou muito enérgica. Eu grito demais. E às vezes eu queria ser mais calma. Mas assim, eu vim de um ambiente conturbado. E aí o que eu fico com culpa é... A minha filha vai fazer assim com os filhos dela também. Eu queria tanto que ela fosse calma, assim, calma. Eu fiz também. Quando eu era criança, eu falava muito baixo, eu era muito pacífica e minha mãe ficava desesperada, porque minha mãe era uma leoa que precisava trabalhar e colocar dinheiro. E a minha mãe ficava com medo que o mundo fosse me engolir. Ela falava, isso tem que falar mais alto, não pode deixar ela tinha muito medo das pessoas me passarem para trás. E aí eu fui me remodelando. Eu cheguei na faculdade assim, sendo alguém que eu não era, muito reativa, até eu começar a trabalhar, e a gente sempre começa em pronto-socorro, né? E aí quando as pessoas entravam, eu começava a conversar com os pais, e eles me falavam assim: "Nossa, é tão bom, a doutora estar aqui com você, eu tô muito mais tranquilo". E eu falei: "Nossa, eu não reparava nisso, porque agora a minha voz mudou, que eu não me permitia antes, porque eu tinha que gritar para ser ouvida, porque senão as pessoas iam me engolir". Então eu fui percebendo que eu estava muito fora de quem eu era, porque eu também venho de uma família em que as mulheres dominam. Então eu tive que perceber, respeitar a minha essência, voltar, e não foi do nada, assim, né? Eu tive E que talvez voltar. você teve que também se afastar um pouco de tudo Sim, isso sim. para você se Perceber. reconectar e perceber quem você é, né? Eu fui para África, né? Ah, Eu fugi, terminei a residência em pediatria, eu fiz faculdade em Campinas, morando com a minha mãe, uma dependência emocional muito grande. Depois fui para São Paulo fazer a residência na USP, que eu queria, que eu achava que era melhor, e realmente é uma ótima residência, mas terminei a residência com vazio. Eu fiz o que eu queria, a melhor, e não tá preenchida, eu tô sempre vazia por dentro. E fugi. Fui passar 9 meses no Médicos Sem Fronteiras, ai, no que segundo delícia. país mais pobre do mundo, em guerra civil, achando que eu queria lá para ajudar todo mundo. Na E você não verdade, eu fui conseguiu. lá para me ajudar. Exatamente. Mas geralmente eu trabalhei muito tempo voluntário. E a maioria quem aprende é você, né? Ai, com certeza. E até isso que a gente falou dos filhos. A gente não ensina ninguém. Os meus filhos me ensinam todos os dias, o dia inteiro, 24 horas por dia. E eu sempre falo isso para eles. Eu falo, obrigada por você ensinar a mamãe. Você veio aqui para ensinar. Eu sempre falo isso para eles, porque até esses dias postei um Reels da minha filha, quando ela tinha, a Maria Helena, a do meio, a minha funcionária, brinca, a minha funcionária está comigo há 17 anos. E ela fala assim, a de menor, gente, me dá um trabalho. É muito engraçado, porque se eu falar para mais velha assim, não pegue essa xícara, senão você vai apanhar, ou senão você vai ficar de castigo, você vai perder o celular, qualquer ameaça que eu faça com ela, ela não vai pegar essa xícara. Ela não tem medo da consequência. É a função dela, ela veio para desestabilizar mesmo. Exatamente. Então, assim, olha, mãe, o que é isso? A hora que ela fala que é isso, ela já tá com a mão dentro, que nem esses dias eu comprei um pote caríssimo, daquelas máscaras caras que a gente conhece pro cabelo. Ela, que cheiro é esse? Eu falei, eu não falei que não pode mexer, mas eu queria ver, mas não pode mexer. E aí, comprei um aspirador novo. Filha, esse aspirador não mexe. Eu saí, voltei na cozinha, ela tava desencaixando o aspirador. Maravilhoso. Ela não consegue. Eu falo, filha, mas eu queria ver. Eu falei, Helena, mas não pode mexer. E aí ela não tem muito um pouco medo dessa consequência, do que vai acontecer depois se eu fizer, né? E aí esses dias eu postei um vídeo dela nas redes sociais que
eu sempre eu tenho um jogo de taça de cristal que eu ganhei no casamento, é um filetinho de ouro. E eu tenho um xodó com aquilo lá. Meu marido sempre falava assim, meu marido muito parecido com ela, falava assim: põe aquelas taças de cristal. Eu falava: não, esse aqui é para uma data especial, esse aqui não dá. Não, põe lá. Por quê? Eu falava: não, se quebrar, gente, se quebrar um jogo, acabou de desfalca meu jogo, não sei o quê, né? E um dia eu cheguei lá no quartinho, até postei, não sei se você viu, lá no meu Instagram eu postei. Ela foi fazer um chá de boneca, ela pegou todas as minhas taças de cristal. Muito bom. Aí eu cheguei e falei: Helena, você sabe o que é isso? Ela falou assim: sei. Ela fala no vídeo. Eu falo: filha, isso é uma taça de cristal. Aí ela vai pegar assim, pum, bate na outra. Ela fala: olha, eu fiz um barulho de sininho. Ela tem uns 2, 3 aninhos. Helena, filha, quebra. Aí, nesse dia, eu pensei assim: quebra. Quebra. Mas tá sendo usada. Tá fazendo história. Tá te ensinando que é pra usar. Isso. E aí eu sempre tive muito isso de guardar roupa. Ai, não, essa roupa vai ser na hora que eu for num negócio assim, eu nunca usava. Aí eu perdi até o encanto da roupa, depois eu ia pôr, perdia. Então, realmente, como os filhos vêm para nos ensinar. E falar um pouquinho desses diagnósticos, né, que a gente falou. Ai, ótimo. Você acha que, ultimamente, tem um excesso desses diagnósticos e o que esse excesso pode causar para as nossas crianças? Ultimamente, a gente tem visto uma epidemia de novos diagnósticos. É TDAH, é TOD, é autismo, grau 1 de suporte e vários diferentes que a gente tem encontrado por aí, que nada mais são do que tentativas de colocar a criança que não veio se adequar mesmo em algo que ela possa receber um diagnóstico, um rótulo de que é diferente e ganhar uma medicação para que ela seja igual a todo mundo. Porque as pessoas ainda têm essa visão, meu filho precisa ser igual. E às vezes é uma dor da própria pai, da própria Com mãe. certeza. É o que eu falei para uma mãe no podcast, que ela estava falando, o filho dela é autista, e ela falou: eu tive um problema que meu filho, uma época, batia demais. E é muito mais difícil você ser mãe do filho que bate do que do filho que apanha. Muito mais. Porque a que bate, o seu filho é diferente. O que ele tem que ele bate? Por que ele é tão agressivo? Vem da onde? Vem da casa ou ele tem algum problema? Né? Tem aquela coisa. E a mãe do filho que apanhou é assim: ai, coitadinho, meu filho apanhou. Eu sei, meu filho apanhou muito na escola. Mas eu também pensava muito na mãe. Sim. Porque eu falava: gente, ela deve estar por dentro assim, o que meu filho tem de errado que ele bate tanto? E às vezes tem mesmo uma dinâmica ali na família que está gerando essa agressividade, né? Às vezes toda criança precisa, a agressividade faz parte, é porque a gente quer reprimir, né? A gente não quer admitir que a gente sente raiva, que a gente quer bater, a gente não admite, mas todo mundo sente. Imagina a criança, né? Mas às vezes tem realmente uma questão na família que precisa ser olhada. Por isso a importância de procurar profissionais com esse olhar integral, com esse olhar aberto, não para diagnosticar e medicar, mas para entender se a gente tira isso, se arruma essa questão da família, se a gente consegue ter um ambiente estável, o que sobra? Né? E sobra uma criança que realmente precisa, que ela tá diferente. E às vezes, mesmo uma criança que recebe um diagnóstico de neurodiversidade, que é esse nome que se dá a crianças que vêm com processamentos diferentes, porque não é porque tá precisando mesmo, né? E aí quer medicar para que ela se encaixe, para que ela pare de bater, mas o que a gente está tolhindo dela também? O que a gente está perdendo dessa criança? Porque ela medica e ela vive fora, né? Tem um livro muito lindo que eu ganhei recentemente, se chama O Menino de Deus, que é um autista grau 1 de suporte, português, que conta a história dele. Ele é não verbal, mas escreve livros. Nossa. E conta Os essa autistas, história. a gente daria outro podcast, né? Sim. Porque os autistas são seres muito iluminados, né? Sim. A criança autista, eu falo que assim, ela não merecia pertencer a esse mundo, porque a evolução é maior. Mas ela merecia, ela veio mudar. Ela veio trazer que a gente ainda não está preparado. A gente não está preparado para receber essas crianças. Mas elas vêm mudar. Mas as crianças estão preparadas para... E assim, o que eu percebo realmente isso. Então, a criança autista, quando ela está no meio de outras crianças, se não é uma criança que vive num ambiente preconceituoso e tal,
é natural para ela, né? Não E é para as assim, outras crianças também, né? é. Isso é o mais lindo. É o mais lindo. É natural de, tipo assim, a minha filha tem uma amiguinha autista na sala, com alguns graus de limitação, e adivinhem quem que a menina gruda na sala, na minha filha, né? E ela tem ela olha, e eu percebo isso, que ela olha aquela amiga com os olhos. Mãe, hoje ela falou tal coisa, você precisa ver que bonitinho. E ela aprendeu a jogar basquete assim, e eu ensinei ela. Então, assim, você vê que o preconceito é da gente mesmo. Nós, adultos, somos podres, assim, né? A gente acaba ensinando errado as crianças, e é verdade. Pelo medo É. medo que a gente tem da nossa história, do que a gente passou, né? Se fosse que mensagem eu posso passar para uma mãe que tem uma criança que está em investigação ou para autismo ou para superdotação e altas habilidades, que é um novo olhar também para as crianças, que muitas vêm com esse olhar também. Paz, que é pessoas altamente sensíveis, que provavelmente é a sua primeira criança, e você. Uhum. E outros tipos de diagnósticos de neurodiversidade, poucos deles ainda são validados no meio médico. No meio médico, em pediatria, em neurologia, as pessoas ainda estão se abrindo para isso. Mas o que eu indicaria? Estude, tenha outras informações de olhares diferentes, olhe para a dinâmica que está acontecendo dentro de casa, se você consegue identificar a essência dessa criança e fornecer um ambiente adequado para aquela essência da criança. Porque não adianta ser uma criança que é super do ar, super do movimento, e você quer que ela fique sentada na cadeira comendo a refeição inteira. Se adapte para essa criança, né? Ela vem flexibilizar a gente, tirar a nossa rigidez. Então, mude esse ambiente, trabalhe em si mesma para ter mais. Trabalhe na sua própria cura, nos seus medos, nas suas emoções em relação a esse diagnóstico, para que você possa passar mais segurança também para essa criança e ver o que sobra daí, né? Essa criança não melhorou muito? Será que ela ainda precisa dessa medicação? Você tem um profissional que ele está aberto a esse outro olhar, ou já é um profissional que fica poucos minutos com seu filho dentro do consultório e já quer passar um diagnóstico, já quer passar uma medicação? E não é assim que funciona. E é uma coincidência, então, depois da vinda dessas crianças da nova era, ter aumentado esses diagnósticos, então? É e não é. É uma coincidência porque ficou mais divulgado. Esse tipo de diagnóstico ficou mais conhecido, então a gente faz mais diagnóstico, porque agora a gente conhece o que é, mas também porque estão vindo mais. Então, eu pego muitas crianças que chegam para mim com esses tipos de investigação, e às vezes vem com uma investigação que a escola cobra muito para ter um laudo, e a família vem muito pressionada por essa escola, e porque quer colocar a criança no diagnóstico de autismo, mas às vezes essa criança tem uma superdotação e altas habilidades, ou às vezes essa criança ela é altamente sensível e ela precisa de um outro ambiente, mas as escolas não estão preparadas. Elas só sabem cuidar de uma coisa, né? Porque hoje é mais divulgado o autismo. Mas não é só isso que existe. E se for, tá tudo bem também, né? Se seu filho foi diagnosticado com autismo, seja lá o grau que for, é claro que cada caso tem que ser olhado, mas ele tá te ensinando outra coisa. Quem diz que ele é menos por isso? Às vezes eu faço leituras em campos de crianças autistas. Como que é, gente, essas leituras de campos? Como que é? Eu quero saber mais sobre isso. Tudo que a gente pensa, fala, sente e vibra forma isso não é esotérico, né? Forma um campo eletromagnético ao nosso redor. E pessoas que são mais sensíveis conseguem com mais facilidade perceber. Então, é isso que as professoras da sua filha falavam. Eu não sei o que ela tem, mas eu me sinto bem perto dela. Porque o campo dela, o que ela sente, o que ela é, vibra esse amor. Né? Vibrar esse bem-estar, esse acolhimento, e cada um vibra de um jeito diferente. Isso pode ser até calculado, tem até aparelhos que vê essa vibração do campo.
né? Então, pessoas que são mais sensíveis têm essa capacidade de fazer essas leituras e a gente pode treinar. É como um músculo. A gente pode treinar de novo o nosso sentir, inclusive desses campos. Essas crianças que chegam, elas têm essa facilidade muito maior. São muito mais telepáticas, são muito mais sensíveis, então demanda muito mais da família de escolher em que ambientes elas estão frequentando, quem entra dentro de casa, como é o quarto dela, o que você tem visto na TV, ouvido de música dentro, porque tudo é frequência. E essas crianças são muito mais abertas, muito mais sensíveis, então tem que ter um cuidado muito grande, uma limpeza muito grande também. E o que eu mais divulgo e hoje em dia é ensine a sua criança a proteger esse campo dela, ensine. E como que a gente pode ensinar? Então já vamos começar por aí, porque eu ia perguntar como que os pais podem fazer essa leitura dessa criança. Se esse pai ou essa mãe for mais sensível, porque às vezes eu faço um atendimento, chama leitura de assinatura energética, que eu faço essa leitura desse campo dessa criança para passar essas informações para os pais. E muitas vezes recebo áudios de feedback da mãe chorando e falando: eu já sabia, eu sempre soube que ela é assim, mas eu nunca me validei quanto a isso. As pessoas falavam que eu que estava, né, viajando, fantasiando, porque a gente sente. A gente acha que a gente é muito racional, mas a gente não é. Não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais. E que a gente parou de fazer essa decodificação. Então, os pais são os maiores leitores o tempo todo dessa criança. Você bate o olho no seu filho, você sabe se ele está bem ou se não está. É você lendo o campo daquela criança. Eu sei de longe se está com febre. Eu sei de longe se tá... Eu falo assim, ó, o Theo tá quentinho, eu tô achando. Eu vou pôr a mão, ele tá quentinho. Fulana tá quente. E assim, às vezes tá de boa no sofá. Às vezes até meu marido fala: nossa, mas a conexão... E da mãe também, né? A conexão da mãe é muito forte, né? Sim, você gestou aquela criança. Ela nasceu do seu próprio corpo, né? Seus próprios nutrientes. Seu sangue circulou. A ligação é sempre muito forte da mãe, sempre. E tanto que a cura da mãe é a cura dessa criança, né? Ela acaba ressoando nesse campo também. Uma mãe que está muito tranquila, ela ressoa, esses campos se comunicam. Ela ressoa com tranquilidade no campo dessa criança. Às vezes a mãe está muito agitada, muito insegura, passando por muitas questões e o filho não dorme. E aí quer o quê? Quer uma consultora de sono e tá tudo bem. Eu acho ótimo, acho maravilhoso. Faz aquilo, não melhorou? Não adianta, tem que olhar para você. A minha no meio tem muito problema com sono. Muito. Porque ela é mais sensível, né? E aí, ensinar... a gente até mandou um pôster para o congresso que teve agora de Ciências e Espiritualidades, lá em Juiz de Fora, falando sobre como práticas espirituais simples aumentam o bem-estar da criança e saúde também. Então, práticas de visualização, de mindfulness, orações, em que você ensina que aquela criança que existe muito mais além do corpo físico. Então, eu tenho uma prática que eu falo no meu curso, chama a prática da bolha, que é você fazer com que a criança imagine que uma luz sai do coração dela e forma uma bolha ao redor dela, que nada mais é do que fazer um exercício de visualização, separando o que é dela e do que não é dela, e ela escolhendo quais são as vibrações que ela quer colocar, né? Então, isso ajuda a criança a entender emocionalmente como ela tá e o que ela precisa para se equilibrar. A gente tem casos hoje em dia até de uma criança de 4 anos que tem asma e tinha sintomas da asma quando fazia futebol. E ele amava fazer futebol, só que ele tinha medo de ir para o futebol, porque ele sabia que sentia falta de ar. E aí, o que essa mãe começou a fazer? Essa prática da bolha, que é super simples, e ele começou a colocar confiança, saúde, abertura do pulmão, e ele ia com essa bolha para o futebol, nunca mais teve crise. Gente, que legal. Futebol. Então, essa seria uma primeira... Se você puder dar um exemplo de rituais para a mãe ensinar, para fazer com essa criança, para se proteger. Porque a criança, ela tem a áurea mais aberta, né? Com certeza.
Como que ela pode fazer? A primeira seria a bolha. Tem mais alguma outra? Tem várias práticas. Eu sempre acredito. E as mães vão adaptando a bolha também, porque cada criança é de um jeito. Tem criança que não gosta de fazer a bolha, porque é mais do movimento, então você vai criando. Mas sempre essa visualização de cores, ela parar para sentir o que ela está sentindo e colocar para fora desse campo dela e trazer outros sentimentos. E às vezes outra coisa que eu acho muito legal e super simples, que para mim deveria ser diário, é fazer aterramento. É colocar o pé na grama para fazer aterramento, para que essa sobrecarga energética da criança, principalmente depois da escola, vá para a terra, porque é algo também físico, não é esotérico. A gente tem troca de energia e a gente libera. Então, se eu pudesse dar 2 dicas super simples, faça práticas lúdicas com você primeiro, para você testar. Faça com a sua criança de visualização, de cor, da bolha, e faça aterramento. Como que é esse da bolha? Então, a gente imagina que tem uma luz saindo do nosso coração. Isso, eu brinco, eu falo assim, pede para a criança fechar os olhos, imaginar que um interruptor está sendo ligado, uma luzinha, uma lâmpada liga no coração. E essa luz vai ficando mais forte e ela vai te envolvendo completamente numa bolha. E você está dentro dessa bolha. Sua bolha é super segura, sua bolha é sempre super legal e você vai colocando coisas lúdicas. O que eu falo? Começa com a bolha violeta, para a criança experimentar, porque a cor violeta está muito associado ao maior espectro de luz visível, está ligada à transmutação, tem vários sentidos de bem-estar no violeta. E vai deixando que esse violeta fique em toda a sua bolha. Né? E o que você está sentindo? Vai perguntando para a criança. Às vezes a criança faz, a minha cor não é violeta hoje. Várias. A minha cor é rosa, mãe. Ah, é rosa? Por quê? Ah, porque eu preciso de paz, eu preciso de amor. Ah, minha bolha é azul hoje. Por quê? Porque eu preciso de movimento, porque meu dia vai ser muito legal. Então, frases positivas, você estimular a ter uma mudança de comportamento, uma mudança de fala dessa criança. E tem que começar com você também, né? Experimentar. Como que é, gente? Você faz esse atendimento online? Conta pra mim, porque assim, já tô querendo pros meus filhos. Porque não tem pediatra assim aqui. Como é que a gente faz, gente? Eu faço só online atendimentos hoje em dia, porque é isso, né? Vem muitas famílias de fora querendo consultar. E como é tudo muito energético, eu não preciso muitas vezes examinar a criança. A gente olha sim para o corpo físico, precisa de medicação, a gente cuida do corpo físico. Eu sempre falo, chegou no corpo físico, tem que cuidar do corpo físico. Precisou de medicação alopática? Precisou. Tá tudo bem. A gente transforma. Eu falo para elas, faz um gráfico da flor da vida, coloca a medicação em cima para abençoar, abençoa. Você é a maior curadora do seu filho. Vai lá, abençoa esse remédio. Não Minha vai avó sempre com falava medo. isso. Ela falava assim, não tem... Ela falava assim, tem água benta, tem óleo bento, mas a pessoa que mais abençoa puramente a água do filho, qualquer coisa, é a mãe. Põe a mão na água, abençoa e dá pro seu filho tomar. Minha avó sempre falou isso para mim. Ficava muito assim, ai, vó, tem água benta aí para eu passar? E ela falava assim, não tem, mas tem em você, que vai abençoar a água e dar pro seu filho tomar. Tá sempre né? dentro da gente. E ensinar a criança que tá sempre dentro dela também. Você sabe que até eu queria falar um pouquinho, né? Muitas pessoas falam sobre não ir em velório, que o velório é uma coisa muito pesada, é até um assunto assim. E não levar criança em velório, né? Todo mundo fala muito isso. Esses dias eu ouvi até que se você for no velório, você tem que tampar o umbigo. Tem esses negócios? Você acredita um pouco nisso? Que senão você sai muito carregado. Eu nem quero entrar no assunto de ter espíritos desencarnados É ali. energia mesmo, né? Agora, imagina uma energia onde está todo mundo chorando, triste, lamentando pela perda. Imagina como tá esse campo daquele velório. E aí a sua criança, que é super sensível, vai nesse campo. Tudo bem, se for alguém querido, você precisa ir, vai. Mas volta, leva ela para um parque. Vai aterrar no jardim, faz alguma coisa na terra. Faz a prática da bolha, faz para rezar, reza com ela, se for a sua prática, faça uma prática espiritual. Tem um altar dentro de casa, são coisas simples, fáceis, lúdicas, mas que conectam e faz muita diferença. Então não tem nada, não precisa de tampar o umbigo, nada disso não, né? Se você consegue fazer né? Não adianta você Essa tampar prática da bolha é legal, até para ir. muito, né? Sim, vai e protege.
É protegido, né? O que é do outro, você não precisa sentir que é do outro. A gente precisa, a maior missão da vida é essa, né? Aprender. Esses dias eu li um livro em inglês com a minha filha. Era alguma coisa de tipo assim, o balde cheio lá, né? Então, alguém tem balde cheio de arco-íris. Você já viu esse livro? Não. Ai, é lindíssimo, é uma fofura. Então, um tem um balde cheio de arco-íris, o outro tá cheio de balde de peixe podre, o outro tá cheio de balde. O balde tá cheio de reclamação, palavrão. E todo mundo tem o seu balde, né? E aí a gente tá pronto para descarregar esse balde em alguém, né? Como a gente se proteger para não receber esse balde cheio de coisas ruins também. Que acho que é uma coisa muito difícil, né? E finalizando a nossa entrevista maravilhosa, o que você acha que essas crianças, né, vieram para trazer para esses pais? Como que os pais podem saber lidar com essas crianças, né, da nova era e saber que os filhos... Desde quando, né, que essas crianças da nova era vêm? Você fala que desde os anos 60, 70? Elas começaram a vir, sempre vieram, mas em maior massa, década de 70, principalmente. Ah, então a gente pode ser uma criança da nova era. Com certeza você Ah, que legal. Esses pais são também. É para mim que eram crianças de 10 anos para cá que... São novas turmas, mas estão vindo com muito mais volume agora. Assim, criança nasce e você sabe que vem diferente. Veio diferente, né? Até diferente e não só espiritualmente, acho que até clinicamente, né? Antigamente, 1 mês para abrir o olho. Sim. Hoje nasce já Muito mais espertas. espertíssimos, né? Criança andando com 9 meses, é assim, surreal. Lógico que tem aquela coisa de tudo tem seu tempo, tem os precoces, mas muito esperto as crianças, né? Falando E mesmo o atraso do desenvolvimento da fala, eu tenho visto que as crianças são muito telepáticas. Não precisa falar. Por que eu vou falar? Minha mãe entende tudo que eu tô querendo. Ah, então, a minha do meio, tem essa também, eu vou te falar. A minha do meio, quando ela era pequena, eu tinha certeza que ela era autista. Eu pesquisava horrores, eu falava, ela é autista. Por quê? Porque ela brincava muito tempo sozinha com as coisas dela. Minha mãe falava assim, filha, ela é extremamente criativa, ela é lúdica. Então, uma criança autista, ela não tem esse... E eu não porque eu tinha medo, eu só queria um diagnóstico. Parece que a gente quer um diagnóstico, é isso. Eu falava, não, então ela é autista, então tá bom, então vamos tratar, né? E eu sempre... Por quê? Porque ela demorou muito para falar. Ela demorou muito para falar. E um dia eu fui levei ela na fono, tal, a fono falou, sabe por que ela demora para falar? Porque ela é tão evoluída. A fono falou isso pra mim. Ah, que legal. Que ela não tá nem aí pro que você vai entender ou não vai entender. Ela aponta, sem entender, entendeu. Senão ela vai lá, ela vai pegar. E era assim, porque ela fazia assim, Aí eu não entendi, ela ia e pegava. Resolvê-la. Então, assim, falar é muito difícil, assim. Nossa, requer muita energia, né? Você tá entendendo tudo que ela quer, o que ela... Então, pra que eu vou falar? Depois eles entendem que aqui, pra esse mundo, precisa. Então, que legal. Eu queria que você deixasse o seu Instagram, né? Te agradecer muito se você ter vindo. Eu acredito que, assim, tem muito papo ainda. Se você quiser até acrescentar alguma coisa que a gente não falou, você acha importante a gente falar. Das crianças que a gente falou, né? Neurodivergentes, que são esse monte de diagnóstico aí que vem. E tomar cuidado. Isso é o que você falou. Se for necessário, que nem seu irmão, é necessário para aquele momento, é necessário, pronto, acabou. Mas sempre... Não é necessário para mudar a essência dele, mas para algo que precisa para aquele momento, porque é o que a gente tem socialmente disponível, né? Exatamente. Se encaixar. E que você deixe seu Instagram, que eu já vou fazer. Isso é certeza que eu já vou fazer 3 consultas. Pra fazer 3 crianças. E essa consulta online, você consegue fazer essa medição de áurea que você falou? Como que é? É uma leitura. Leitura. O que eu faço? Como eu sou pediatra, primeira consulta, eu quero saber a história desde a pré-concepção, porque eu acredito que muita coisa que a criança expressa está ligada desde o período gestacional. Ela vem como uma bola de neve da mãe e da criança. Então, eu vejo toda a história e aí eu entendo toda a história também clínica, quando apresenta alguma doença. E aí eu faço uma leitura para a gente entender por que aquela doença está servindo. Está servindo para quê? E tem camadas disso, né? Onde que a gente pode começar a olhar? Trata o corpo físico, mas vamos tratar a raiz também.
E como eu não consigo atender todo mundo, e como eu adoro falar, como você pode ver, esse é um assunto que eu amo, quando eu abri meu Instagram, que é @pediatria e espiritualidade, outras médicas e profissionais da saúde que também trabalhavam com maternidade e infância, falaram, como é que você faz? Também quero. Também acredito em tudo isso. Eu não tenho coragem de falar porque eu tenho medo. Como é que você faz? E aí a gente tem uma mentoria hoje para profissionais da saúde para que isso possa continuar se expandindo. Legal, Então, é muito algo legal. que... Até porque eu acho que o futuro é a medicina integrativa, tem que integrar. Eu acredito muito, muito que na causa, a gente trata ali na hora que o corpo transbordou. Isso, é um Não dá mais mensageiro. isso. Mas o corpo é o mensageiro, então ele vai dando sinais. Por exemplo, tá com gordura no fígado. Uhum. Por quê? Qual que é a causa de trás? Tem emoção, não é só alimentação, é muita coisa. E até acredito que não existe só uma causa. Eu tive o pai de uma amiga minha que ele fumava um maço de cigarro por dia. Ele morreu com 90 anos dormindo. Tipo, não tinha nada no pulmão. Ele não acredita. Hora que ele foi até pro IML, todo o médico que fez lá a biópsia, não sei como é que foi o negócio, falou assim, tá brincando? Ele não tinha pulmão preto. Lógico que é 1 em 1000, eu não tô falando que é pra fumar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é para dizer como as emoções também estão ligadas a a toda essa manifestação dessa doença ou de qualquer outra coisa. Os né? nossos pensamentos, o que a gente acredita também tá. Às vezes ele acreditava que não ia causar nada fumar. Ele falava. Eu tenho até um tio que ele fuma horrores. Ele fala assim, ó, faz muito mais mal não fumar, se você fumar. Porque vai fazer muito mal para sua cabeça. A cabeça vai ficar muito mais louca. Faz mais mal do que fazer pro pulmão. É o jeito que ele consegue dar vazão às emoções, à sobrecarga emocional. Não é pra fumar, mas... Não é pra fumar, o jeito gente. que Mas ele assim, se encontrou. for fumar, pensa positivo. Mentira, é brincadeira. Obrigada, Gabi. Então, bom saber que você atende online. Para as mamães que estão nos ouvindo, nos assistindo, se interessou, porque eu, de verdade, ficaria mais umas 2, 3 horas aqui Eu também. falando. É um tema que eu amo, não é brincadeira mesmo, não é clichê. Eu amo falar sobre isso. Fui criada num meio muito espiritual, então, nossa, ficaria aqui muitas horas falando, mas a gente tem um tempo, né? Não tem jeito. Então, muito obrigada de você ter vindo de longe para vir aqui e dar essa palavra. Sigam a Gabriela, é Pediatria E espiritualidade. e Espiritualidade. Se você gostou desse conteúdo, encaminha para as mamães. Se você gosta desse assunto de espiritualidade, né? A Gabriela é médica e conseguiu integrar tudo isso, que é muito importante. Tudo tem uma causa. Encaminha para a mamãe, para a vovó, para a titia, para o papai, que muitos papais, né? Importantíssimo. Importantíssimo. Muitos papais falam, é frescura, né? Não é nada, depende muito da criação que você teve. Se fez sentido para você, não esquece de nos seguir em todas as redes sociais, de seguir a Gabriela também. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Até o próximo episódio, Mãe em Fases.